Shalom! Eu sou o Rabino Nielson Queiroz, conhecido também como Naftali Queiroz Ben Avraham, e quero lhe apresentar o CTDP. CTDP, que é o Centro de Treinamento e Desenvolvimento Peniel. E o CTDP traz para você o curso teológico judaico para você prosseguir em conhecer a Deus. São 21 módulos com assuntos profundos e maravilhosos, como a vida judaica. Também nós temos a Torá, método Pardes, o módulo oração e serviço. Como utilizar também o Sidur de oração. Também temos um módulo chamado A Pessoa de Deus, a Torá na Brit Hadashah, a escatologia judaica. O curso ele terá uma média de duração de 200 horas como um curso teológico, que o principal que queremos fazer e levar você é que você conheça a Deus, porque nós temos aí sim uma ordem: conheçamos a Deus e prossigamos em conhecê-lo. Você será muito bem-vindo ao CTDP. Seja bem-vindo ao Centro de Treinamento e Desenvolvimento Peniel. Shalom a todos. Shabbat Shalom Mevorach a todos. Mais uma vez é uma alegria muito grande estarmos juntos para fazermos um pouco de Divrei Torá, uma reflexão sobre a porção dessa semana, que a propósito a Parashat Re'eh, que significa veja. Então nessa Parashá nós vamos trazer uma mensagem do Eterno sobre o que o Eterno está querendo que nós vejamos. Será que é algo que nós não estamos enxergando em nossa vida? Ou é algo que Ele tem para a nossa vida? Então, Parashat Re'eh, ela vai, mais uma vez, como nós sabemos, no livro de Devarim, é o livro que vai revisar todo o Sefer Torá, e a Parashat Re'eh também não é diferente. E começa lá em Devarim 11, 26, até o capítulo 16, 17. Hoje é 25 de Av, 5.783. Nosso primeiro texto, logo no Passuco 26, diz o seguinte: Re'eh anochim notem lifneichem hayom bracha uklala. Vede, hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A palavra noten, que é uma palavra, a terceira palavra desse versículo que nós acabamos de ler, tem a mesma raiz de mataná. A palavra mataná significa presente. Então, quando nós entendemos que a palavra noten e mataná tem a mesma raiz, tem uma mensagem aqui dentro dessa parashá, bem do início, de que tudo aquilo que Deus vai apresentar para o povo, seja Kilalá, seja Brahá, é um presente do Eterno. É um pouco complicado nós entendermos isso, mas faremos de tudo para que nós possamos sintetizar esse conceito para nosso crescimento nessa manhã, Baruch Hashem. E em seguida, a palavra, já no versículo 27, diz: Et habraha asher tishmeu el mitzvot Adonai Elohechem asher anochim mitzvah etchem hayom. A bênção se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que eu hoje vos ordeno. E também a maldição, caso ao contrário. Nós vemos aqui uma condição do Eterno. É interessante nós frisarmos, primeiro, que nós não vamos ver nessa parashá uma enumeração de quais seriam as bênçãos, de quais seriam também as maldições, porque isso vai estar lá na parashá Kitavô, mais precisamente no Perek 27. De acordo com o Targum, porque não haviam ainda sido selecionadas as pessoas que proclamariam a bênção e a maldição. Só a título de esclarecimento, Baruch Hashem. Então, voltando pela questão de que tudo que vai vir, seja Kilalá, que é a maldição, seja Brahá, que é a bênção, tudo é presente de Hashem. Por que nós temos que jogar uma luz inicial nisso? E porque, como que eu posso dizer que uma maldição é um presente de Deus? Porque, de acordo com aquilo que nós produzimos nessa terra, através da nossa caminhada, através do nosso Derech Eretz, nós vamos gerar algo. Se a nossa intenção, se a nossa kavaná, se a nossa inclinação for ruim,
nós chamamos de inclinação de Yetzer, se nós temos uma Yetzer Hatov ou uma Yetzer Hará, dependendo disso, traz uma consequência da parte de Hashem. E sempre será um presente da parte de Deus, por quê? Porque se nós temos procedido corretamente, nós estaremos atraindo as bênçãos de Hashem. Porém, aquilo que nós vamos chamar de castigo também é uma bênção, porque vai nos levar ao conserto. Então, tudo aquilo que vai nos levar a um conserto, para que nós possamos, a partir de então, agir positivamente conforme a vontade do Eterno, e aí nós começamos a viver a Torá na nossa vida, é um presente para nós. Então, até mesmo aquilo que nós recebemos, que muitas vezes nós não vamos gostar, da parte de Akadosh Baruch Hu, para nós vai ser também uma bênção, se nós entendermos o propósito daquilo. É interessante nós frisarmos que essas bênçãos elas foram proferidas, né, no Monte Eval e também no Monte Gerizim. O Monte Gerizim recebendo as bênçãos e o Monte Eval as maldições. Agora, observe a pressa com que tudo isso acontece, apesar que isso vai estar na outra paraxá, o povo percorre 60 quilômetros em um dia, de acordo com os nossos sábios, lá no Tratado de Sotá 36a. O que é que significa essa pressa? Né? Nós podemos entender da seguinte maneira, que nós devemos nos apressar em cumprir a vontade de Hashem. Quando nós vemos que o povo saiu do deserto, aliás, que o povo saiu do Misraim, do Egito, e que não deu tempo nem sequer do pão levedar, quando nós percebemos que o povo na sua pressa, o pão, o que hoje nós vemos as matzot, que são comidas na celebração de Pessa, é uma representação da saída imediata do povo. Então era necessário que houvesse uma saída imediata do povo, daquele cenário para um novo cenário, para que tudo começasse a acontecer na vida do povo de Israel. Nós precisamos sair de uma situação de estagnação para um momento de ação. Eu vejo o que acontece com Avraham Avinu. Avraham Avinu ele estava lá em Ur dos Caldeus, e as coisas só começam a acontecer, as promessas de Hashem, a direção de Hashem. Existe uma fala inicial do Eterno com Avraham, porém as coisas começam a acontecer quando ele sai daquele ambiente. O povo de Israel, ele começa a ver a manifestação de uma forma clara, de uma forma notória, de uma forma norá, como diz em hebraico, uma forma temerosa, esplêndida, quando o povo sai de dentro do Egito. Observe o que é que Deus manda falar para o faraó. Deus manda dizer, fale ao faraó que deixe que meu povo venha me adorar no deserto. É a mesma intenção de que Deus faz com que Abraão ele saia de Ur dos Hasdim, para que ele possa agora ter um relacionamento mais próximo de Hashem. Por quê? Ur dos Hasdim, Ur dos Caldeus, era um lugar de idolatria. Até então, o que se entendia de divindade, de adoração, de ser superior, eram imagens de escultura. E o Eterno ele tem uma questão de ambiente, porque o ambiente tem que estar limpo, puro, da mesma forma que nós, como recipientes, temos que estar limpos para que o Eterno possa habitar e agir na nossa vida. Também o Eterno ele precisa que seja adorado em um lugar a qual ele mesmo diz dentro dessa paraxá, não um lugar que vocês acharem que podem me adorar, mas aquele lugar que eu escolher para que eu seja adorado. Porque muitas vezes aquele ambiente ao qual nós achamos na nossa visão natural, aquele ambiente nós imaginamos que está preparado, apto ao Eterno, somente Ele é capaz de dizer aonde nós devemos adorar Hashem. Observe que Abraão ele sai da terra, e ali ele faz uma escolha muito difícil,
porque ali era a habitação dos familiares dele, ele nasceu ali, se criou ali. Moshe agora também, da mesma forma, ele estava lá em Midian, com a família que ele havia construído, e agora ele toma uma decisão difícil também, que era sair, largar toda aquela situação, aquela zona de conforto, a qual ele se encontrava, porém também era um local de idolatria, para agora encontrar o povo de Israel que estava sendo escravizado no Egito, e dizer ao faraó, deixe que o povo saia para que eles me adorem no deserto. Porque ele poderia ter dito, peça que o faraó libere um espaço do tamanho de de uma cidade para que eu possa ser adorado naquele lugar. Ele poderia ter negociado dentro da terra do Egito. Porém o Eterno, ele requer de nós uma exclusividade. Ele não pode ser adorado num ambiente onde se adora outras entidades. E nós podemos levar isso no sentido mais metafórico, né? Nós podemos dizer que nós não podemos dividir o Eterno com a nossa adoração ao dinheiro. Nós não podemos dividir o Eterno com o nosso vício em assistir filmes, em assistir séries. Observe que o Eterno, ele requer exclusividade. Eu não aceito ser adorado numa terra onde existem vários deuses. Isso Deus se mostrou claro a sua vontade, tanto para Abraão Avinu como para Moshe, de que a questão geográfica era importante para Hashem. Tanto é que ele pede nessa paraxá que o povo saia, atravesse o Jordão. O povo já estava às margens do Yarden, e agora, num só dia, eles alcançaram o Monte Eval e alcançaram o Monte Gerizim, para ali serem proferidas as bênçãos e as maldições. E ali o povo vai entrar, e agora eles têm o norte da vontade de Deus. E aqui nós vamos ver nessa paraxá ele dizendo que não vão fazer de qualquer forma como vocês têm feito hoje. Agora um detalhe interessante, que existia a questão do sacrifício dos animais. O povo podia sacrificar os animais em qualquer lugar para Hashem, antes de entrarem dentro da terra prometida. Agora existe uma restrição. Somente ali dentro daquele lugar, dentro da Terra Santa, dentro de Canaã, o povo vai poder adorar o Eterno através dos sacrifícios. E ainda que um animal ele era separado desde o seu nascimento para se tornar um corban, se aquele animal tivesse qualquer defeito permanente, aquele animal ele se torna impróprio. Porque se o animal ele tem uma deficiência, que é o crescimento dele, ele se torna um animal perfeito, ele é apropriado para o sacrifício, ainda que ele tenha sido separado. Se ele tiver um defeito que se torne algo permanente, uma enfermidade, seja o que for, aquele animal ele não pode ser utilizado para o sacrifício. Então aqui nós entendemos que quando nós temos defeitos, isso inviabiliza que nossa vida seja um sacrifício ao Eterno. Nós entendemos aqui que quando nós temos uma falha e que nós tornamos isso algo permanente na nossa vida, nós inviabilizamos a nossa capacidade de adorar a Hashem. Observe que Moshe e Abraão, eles tomaram decisões difíceis. Eles tiveram que fazer uma mudança total de vida. E muitas vezes é o que nós precisamos fazer, uma mudança total na nossa vida. A sair daquele ambiente que muitas vezes não é físico, mas é espiritual, é algo que muitas vezes está na nossa mente. Nós temos que abandonar aquele ambiente mental para um ambiente apropriado para sacrificarmos a Hashem. E o Eterno ele não pode receber algo que sobra, né? Da mesma forma que Moshe ele não podia chegar para o faraó e dizer: faraó, separa um lugarzinho ali para a gente adorar o nosso Deus.
Nosso Deus ele não é pequeno a ponto de que o faraó ele pudesse ceder um lugar para que nós possamos adorar o nosso Deus. Nós estamos falando do Deus que criou os céus e a terra, como diz na Kabbalah, ele é o Ein Sof, ele não tem fim. Então como é que é absurdo, é impensável nós acharmos que o Eterno ele vai olhar para nós e se satisfazer em ver que nós passamos muitas vezes 2 horas assistindo uma série, às vezes maratonando uma série, assistindo um filme, e às vezes o tempo que a gente tira para o Eterno é 15 minutos. Muitas vezes faz uma leitura rápida da porção diária da Parashá e acha que fez algo para o Eterno, que tá dando ao Eterno um tempo de relacionamento para ele. É por isso que no judaísmo nós temos Shaharit, nós temos o Minhá, nós temos o Arvit, nós temos a leitura da Parashá, que nós sabemos que não deve simplesmente ser lida, nós temos que meditar na palavra do Eterno, como bem disse David Hamelech, né, que meditei na tua palavra de dia e de noite. Então, essas escolhas da nossa vida não são coisas simples. Observe que quando o povo ele sai do Egito, coisas começaram a acontecer. Muitas vezes nós estamos naquele Egito, uma estagnação, e as coisas não estão acontecendo. Porque na verdade nós ainda nem sequer saímos do ambiente ao qual o Eterno bloqueou. Então nós precisamos mudar ainda esse ambiente, uma mudança de sentido, de caminho, para que nós possamos começar a ver agora a vontade de Deus, ainda que no sentido amplo. Porque essa Parashá Re'eh, que a palavra significa veja, ela está justamente nos levando a tentar enxergar a vontade de Deus, a vontade de Akadosh Baruch Hu. Nós vamos entender isso quando nós percebemos. O povo sai do Egito e agora coisas acontecem e o Eterno começa a colocar as mitzvot. O Eterno agora começa a colocar aquilo que nós podemos, aquilo que nós não podemos fazer. Nós temos mandamentos positivos, nós temos mandamentos negativos, nós temos leis alimentares, nós temos leis de oferta, nós temos leis para o pobre, nós temos várias normas de Hashem que agora começam a ser entregues ao povo a partir do momento que o povo sai do Egito. Por quê? Porque quando nós estamos em um Egito espiritual, nós estamos alheios à vontade de Deus. Naquele momento, nós mesmos anulamos o entendimento, a percepção e até mesmo a sensibilidade ou a preocupação em fazer a vontade de Akadosh Baruch Hu. E é por isso que Akadosh Baruch Hu ele não age em meio a um Egito, em meio a uma Ur dos Caldeus, quando nós trazemos essa figura para que nós possamos entender. E agora, quando nós damos esse primeiro passo e saímos desse cenário, e agora o Eterno ele começa a agir de uma forma ampla, nós começamos a ter uma visão da vontade de Deus, porém uma visão muito genérica. Aí quando o povo começa a peregrinar, nesse momento o povo está às margens do Yarden, às margens do Jordão, após 40 anos, e durante esses 40 anos, o povo teve o man, o povo teve a nuvem que protegia eles das tempestades de areia, o povo teve a água que saía da fonte da Miriam, então o povo foi mantido. Observe que o Eterno manteve o povo no deserto. Só que agora, quando o povo atravessar o Yarden, agora eles vão precisar plantar, eles vão precisar julgar as suas causas, as pessoas vão ter que trabalhar, as pessoas vão ter que criar seus animais. Agora nós temos uma mudança de vida do povo. E agora aquilo que era sacrificado em qualquer lugar, agora já não pode mais. Só pode agora ser sacrificado dentro do lugar ao qual o Eterno escolher para que seja sacrificado. Nós vemos aqui o Eterno afunilando as coisas. Veja que nós falamos sobre o animal que se torna
deficiente de forma permanente. Essa paraxá ela diz que ele pode ser sacrificado para alimento e não mais para ser um corban, assim como era sacrificado a gazela e o veado. Por que ele faz essa comparação com a gazela e o veado? Se tratando de um animal a qual nós chamamos, na Torá chama gado, né? Gado é todo animal doméstico que serve para sacrifício, que tem que preenche os requisitos de pureza. Esse animal ele pode ser sacrificado. Por quê? Porque o gado, ele é aquele animal que se disponibiliza a ser o sacrifício. Uma das mensagens do Corban é justamente que o animal ele se entrega no sacrifício. Diferentemente de um animal selvagem, como é o caso da gazela, do veado, ou os outros animais, ainda que esses animais sejam puros, de acordo com a lei, de acordo com a Torá, eles são animais que eles não se entregam ao sacrifício. Então eles podem ser comidos, porém não podem ser eles não podem ser utilizados para serem sacrificados a Hashem. E o que acontece com o animal que agora ele tem um defeito, por mais que ele seja gado, por mais que ele seja um animal característico para o sacrifício, e agora ele não pode mais ser sacrifício, e agora ele pode ser um alimento. Por quê? Porque ele está representando uma falha, ele está representando um defeito permanente. E o defeito permanente é algo que não se submete. Quando nós temos defeitos permanentes, nós estamos mostrando o nosso lado animal, o nosso lado selvagem. Estamos dizendo para o Eterno que nós não somos como o boi que pode ser sacrificado, que se entrega à vontade de Deus. Quando nós temos nossos vícios, as nossas averotas, os nossos pecados, isso é selvageria da parte do homem, é selvageria da nossa má inclinação. Ou seja, é uma insurgência da nossa caminhada. Nós transformamos isso em algo permanente. Então nós invalidamos a nossa capacidade de nos tornarmos sacrifício vivo para o Eterno. Então nós equiparamos, deixamos de ser como o gado, como um animal que se submete, e passamos a ser como um animal selvagem. Então a representação também da Yetzer Hatov, da Yetzer Hará, que é também uma representação de escolher entre o bem e escolher o mal. Como nós lemos no começo dessa paraxá. Diz que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Kilalá, a brahá e kilalá. A bênção e a maldição. E quando nós nos comportamos dessa maneira, nós representamos aquele que olha, bom, eu estou aqui na margem do Yarden, aqui nós temos uma liberdade maior, então se eu atravesso para tomar posse da terra, agora eu assumo um compromisso de seguir restrições maiores. Da mesma forma, aquele que teve a oportunidade de sair do Egito e escolheu ficar no Egito, pensou, não, aqui no Egito eu tenho uma liberdade de não ter que seguir mitzvah, eu tenho uma liberdade, apesar de ser escravo, mas eu não tenho que me preocupar com a providência, não tenho que me preocupar com a parnassá. Então olha como esse distanciamento da vontade de Deus, ele é uma cegueira que nos faz não enxergarmos o nível de escravidão com o qual nós nos encontramos e quão irracionais nós estamos. Então nós saímos de um ambiente, nós saímos de um cenário, entramos em um cenário onde agora nós começamos a contemplar, a enxergar, a vontade de Deus, ainda que de uma forma mais genérica. E quando nós estamos lá, 40 anos, enxergando, né, mais ou menos a vontade de Hashem, sendo mantidos por Hashem, e agora chega a hora de atravessar o Yarden
para uma situação onde nós temos um enfoque maior. E observe que quando nós entramos ali dentro da Terra Santa, agora nós não podemos mais sacrificar o Eterno em qualquer lugar. E quando nós tivermos o Mishkan, também nós não vamos mais poder sacrificar simplesmente na Terra Santa. Agora vai ter que ser dentro do Mishkan. Da mesma forma, a Shekhinah, quando o Moshe estava lá e ele viu o Eterno falando com ele através de uma sarça, através de um arbusto, quando ele passa aquele momento, quando ele entra agora na Terra Santa, onde é que o Eterno vai falar agora? Lá no Kodesh HaKodashim. A voz de Deus agora vai sair lá dentro, entre os dois queruvim, em cima do Aron HaKodesh. Agora aquele é o lugar de concentração da vontade de Hashem, da manifestação da Shekhinah. Observe como Deus vai afunilando as coisas. É como quando você, por exemplo, você está aqui, você está enxergando tudo que está em cima dessa mesa. Você pega uma lupa, agora você só enxerga aquilo que aquela lupa abrange, porém você enxerga de uma forma bem mais nítida. Você consegue enxergar aquilo que antigamente, que outrora sem a lupa, você não conseguia enxergar. E agora quando você pega um microscópio, você tem uma visão muito mais focada, muito mais condensada, porém você começa a enxergar coisas que não se pode ver a olho nu. Os micro-organismos, as bactérias, você começa a enxergar e tudo aquilo que está em volta, toda aquela visão periférica, se torna algo secundário. Não algo sem valor, porém algo secundário. É à medida que nós nos aproximamos da vontade de Hashem, as coisas em volta vão ficando secundárias, vão ficando sem tanta importância assim. É por isso que nós temos que entender que entrar na Terra Santa, isso também é muito metafórico para a nossa vida. Outrora, quando nós estávamos como as demais religiões, sem entender a vontade de Hashem, porque nós fomos ensinados a vida inteira que a Torá passou, que agora não se vive mais a lei, porque a lei é um jugo, porque ela foi feita para o povo de Israel, que guardar sábado é coisa para judeu. Agora, dentro de uma realidade mais condensada, dentro de uma visão mais precisa do que é a vontade de Hashem, nós estamos bem mais distante daquela pseudo-verdade. Então a verdade, ela vai ficando cada vez mais nítida quando nós focamos na vontade de Hashem. Quando nós focamos a nossa vida naquilo que o Eterno tem para cada um de nós. E atravessar o Yarden, sair do Egito, sair de Ur, é justamente aceitar os desafios de uma vida de renúncia, em troca de enxergar uma verdade mais condensada, em troca de ter uma aproximação maior da vontade de Akadosh Baruch Hu. Porque alguém, numa visão humana, vai chegar e vai dizer, mas qual é a vantagem então, entrar dentro da terra prometida? Porque lá fora a gente era mantido por Hashem, nós tínhamos a nuvem, nós tínhamos o man, nós tínhamos água, apesar de toda a murmuração do povo, mas as roupas, de acordo com o que ensinam os sábios, elas cresciam junto com as pessoas. Não se desgastou os calçados, o Eterno providenciava tudo. Não existiam tantos critérios como tem dentro da terra de Israel. Você vê que existem leis, existem mitzvot, que só podem ser cumpridas dentro da terra de Israel. Então agora, qual é a vantagem de adentrar aquele lugar e agora ter que ser mais preciso em tudo? Porque enquanto nós estamos numa visão mais genérica, nós nos tornamos iguais ao mundo lá fora. Quando nós enxergamos tudo de uma forma genérica, significa também que nós relativizamos tudo, porque é isso que o mundo faz. Ele relativiza tudo, ele relativiza pecado,
O mundo ele relativiza a impunidade. Nós vivemos num país onde nós temos uma falência moral muito grande, onde nós temos uma insegurança jurídica, nós temos uma série de problemas. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade nesse país onde tudo é enxergado de uma forma genérica. Então, quando nós nos aproximamos cada vez mais, quando nós aperfeiçoamos o foco do nosso microscópio e começamos a enxergar e conseguimos focar aquilo que não se pode ver a olho humano, porque o microscópio faz com que você enxergue coisas que não se enxerga a olho nu. Porém, quando nós trazemos isso para uma realidade espiritual e nós focamos na vontade de Deus, aquilo que é periférico fica secundário, fica sem tanta importância, e nós começamos a enxergar aquilo que não se pode ver a olho humano, as coisas espirituais, a vontade de Hashem. Nós passamos a não questionar mais e simplesmente viver. Então, entrar para o ambiente ao qual Deus quer que nós entremos, observe que existem níveis. No próprio Beit HaMikdash existia um pátio comum, depois existia um outro lugar onde eram os sacrifícios, que nem todo mundo já podia entrar, e existia um lugar sagrado, Santo dos Santos, Kodesh Kodashim, que somente o sumo sacerdote podia entrar. Então, à medida que nós nos preparamos para esse crescimento, nós somos capazes de adentrar em realidades cada vez mais fantásticas, em realidades cada vez mais próximas da vontade de Hashem. E é um preço que vale a pena pagar. Quando nós dizemos que a terra de Israel não é para amadores. Entrar na terra de Israel não é simplesmente fazer uma escolha, é levar uma vida de escolhas. É por isso que a nossa paraxá, ela começa dizendo, Re'e, veja. E ela continua dizendo, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Agora faça uma berreira, faça uma escolha. Então nós temos que ter uma vida de escolhas. Nós vivemos constantemente fazendo escolhas. Porém, o grande problema são as escolhas que nós fazemos. Quando nós estamos dentro daquela amplitude, onde a visão não é tão nítida, onde o nosso foco não está diretamente na vontade de Kadosh Baruch Hu, muitas vezes nós fazemos as escolhas erradas. Muitas vezes nós tomamos as decisões erradas. Então, estar dentro da Terra Santa é ser cada vez mais preciso em todas as nossas decisões, em tudo aquilo que a gente faz. Você vai para Israel hoje, um país tecnológico, não é fácil viver em Israel. É um país onde as pessoas têm formação, têm doutorado, têm mestrado, PhD. É algo comum em Israel isso. Então, entrar em Israel, viver em Israel hoje, qual é a vantagem de um brasileiro, por exemplo, chegar e morar em Israel? O que leva alguém que ama o povo de Israel, ou o judaísmo, fazer essa mudança? É justamente a atmosfera espiritual daquele lugar. É justamente poder chegar no Kotel, ver e viver e respirar judaísmo. Faz valer cada esforço. E é isso que nós entendemos quando o povo atravessa o Yarden, e a pressa que eles tinham em atravessar e chegar nos montes ali onde seriam proferidas as bênçãos e maldição, eles percorreram 60 quilômetros em um dia. E quando nós falamos disso, é importante lembrar que o primeiro judeu, o primeiro hebreu a chegar naquele lugar não foi Yehoshua, não foi o povo que estava peregrinando 40 anos. Nós temos o texto em Bereshit 12, no verso
no verso 6, isso, 12, 6 diz o seguinte: Abraão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré, em Shechem. Naquele tempo os cananeus viviam nesta região. Verso 7. Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado a Hashem, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Verso 8. Dali prosseguiu Abraão rumo às colinas ao leste de Betel, onde armou seu acampamento, tendo Betel ao oeste e Ai ao leste, e edificou também nesse lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome de Deus. Então nós vemos aqui, toda essa determinação vem de uma conexão ancestral com o patriarca Abraão. O primeiro, Abraão, quando ele estava naquele lugar, o Eterno fez ele enxergar uma nação que ele daria início, atravessando aquele ambiente, atravessando aquela terra. Existia uma conexão com esse momento. Abraão, ele é chamado aquele que atravessa, aquele que atravessa. Então ele atravessa aquele lugar, e agora o povo de Abraão está atravessando. Quando Yosef ele entra dentro do Egito por causa da fome, aliás, quando Jacó ele entra dentro do Egito por causa da fome, trazido por Yosef, ali entra uma família. Após o período de escravidão do povo, sai uma nação daquele lugar. Abraão, quando ele entra naquela terra, a qual o Eterno disse que daria a sua descendência, ele entra como um peregrino. E agora, depois de algumas centenas de anos, agora sai ali um povo da semente de Abraão e faz esse percurso, fazendo cumprir aquilo que o Eterno promete a Abraão a vida. E aquilo que Abraão fez, sair de casa, atravessou, tudo que Abraão passou, tudo que Moshe passou, são escolhas que nós podemos olhar e dizer não são boas escolhas. Porque cada passo que eles davam, Deus ele requer algo mais preciso de cada um. Porém, as recompensas que o Eterno dá são coisas que não se pode ver a olho humano, a olho nu. E é por isso que o mundo não entende o porquê nós nos dispomos a enfrentar determinadas situações. O povo judeu que faz Brit Milá nas crianças ao 8º dia, que guarda o Shabat enquanto esse mundo capitalista trabalha no sábado. O povo que, mesmo sabendo que sofre perseguição, não abre mão da sua identidade. Porque nós entendemos que há muito mais a se ganhar quando nós colocamos o foco da nossa vida na vontade de Hashem, mas é algo que somente nós percebemos isso. Por isso que o mundo não entende o que é a fé, o que é a emuná, o que é a bitarrona, a confiança que nós temos a Kadosh Baruch Hu. Essa paraxá, ela vai continuar falando de muitas outras coisas, e uma coisa muito interessante para nós encerrarmos nossa reflexão de hoje, é falarmos das leis acerca de ajudar o pobre, que vai tratar no final da nossa paraxá, antes de falarmos de peça, das festas das peregrinações. Eu gostaria de dar um enfoque especial nisso, porque está muito relacionado à criação de todas as coisas. Observe que nós temos o pobre e nós temos o rico. Isso vai falar na nossa paraxá. E ela vai falar que os pobres sempre teremos, como bem disse também nosso Mashiach Yeshua, que nós sempre teríamos o pobre. E por que Deus cria o pobre e por que Deus cria o rico? Porque lá na criação, no momento da contração, onde acontece o Tzimtzum, como ensina a Kabbalah,
O que causou o Tzimtzum foi o desejo do Eterno de compartilhar. Então, o Eterno, ele é o doador e a criação é o receptáculo. É a figura do masculino e a figura do feminino. Nesse mundo existem os doadores e aqueles que são os receptáculos. Uma criança, quando ela nasce, ela é simplesmente um receptáculo. Porém, com o progresso do seu crescimento, ele se torna também um doador. Assim é o pai de família, com relação à sua esposa. Assim é o professor com relação ao aluno. O Rav com relação aos seus talmidim. Sempre há um doador e um receptor. E se nós não existíssemos um receptáculo, se não existisse o ani, se não existisse o pobre, nós não seríamos capazes de ser tselem tselemá, a imagem e semelhança do Eterno. Porque o que mais nos conecta ao Eterno é a nossa capacidade de sermos doadores e a existência dos receptores. Então, quando nós começamos a entender que é importante que haja o pobre, não é porque nós temos a condição, é porque Deus nos deu a missão e aquilo que está passando em nossa conta bancária, aquilo que está sobrando em nossa vida, é porque não é nosso, pertence ao Ani. Existe uma machado muito interessante que fala que existia um homem muito rico numa cidade e ele sempre andava em muitas festas, sempre gostava do convívio social, era um homem muito rico. Ele estava num determinado lugar e ele tinha uma caixinha, antigamente as pessoas usavam para colocar ali fumo, tabaco, né? Fazer o cigarro. E aí ele estava compartilhando com seus amigos da alta sociedade e de repente o pobre vê e se aproxima para pedir um pouco daquele fumo. E aquele homem fecha aquela caixinha na frente do pobre. Ali foi um mau decreto na vida dele. Aquele homem começa a ficar pobre, as coisas começam a dar errado para ele. E aquele pobre, Deus começou a fazer com que ele ficasse próspero. Ele começou a ficar rico. Então houve uma inversão de realidade dos dois. E um dia aquele homem rico, ele vai até o Rebbe da cidade e fala: Rebbe, eu não sei o que foi que houve, está tudo dando errado, eu estou pobre. E aí ele diz, olha, existe um pobre que ficou rico. E você vai chegar nele e vai pedir a ele fumo. E quando você pedir a ele, se ele negar, ele vai voltar a ficar pobre e você vai ficar rico. Porém, se ele lhe der, você vai continuar pobre para sempre. E ele rico. O que acontece? Ele vai, encontra aquele pobre, que era o mesmo pobre que ele negou, dá fumo para ele. E quando ele chega perto e ele diz: eu gostaria de que você me desse um pouco desse fumo. E aí ele: pois não, meu amigo, com certeza, é um prazer. E aí naquele mesmo momento ele cai para trás e aquele homem que agora estava rico, que era pobre, ele não entendeu porque a reação, e ele levanta ele: mas o que aconteceu? Por que você ficou assim e tal? E ele começa a explicar a situação, que ele era o rico, que ele tinha negado o fumo para ele, e o Rebbe tinha dito que se ele negasse o fumo ele voltaria a ficar rico e ele ficaria pobre. E aí ele disse: não, você não vai ficar pobre. E aí ele pega, abre uma bolsa com muito dinheiro e ele: a minha riqueza eu vou dividir com você. E aí ele vai lá e abençoa aquele homem que estava pobre, que era rico. Observe como o poder de escolha que nós temos tem a capacidade de mudar o Olam Hazé. Quando nós entendemos o nosso papel na nossa sociedade, quando nós entendemos toda a provisão que o Eterno nos dá, toda a parnassá, até que ponto aquilo é nosso e até onde estou passando, que eu não posso simplesmente ser o pão da vergonha, como ensina a Kabbalah, o receptor, que não tem mérito, e eu passo a ser também o doador. Nós conseguimos transformar a realidade desse mundo. Então aquele homem que era pobre ficou rico,
e agora ele pega aquele homem que ficou pobre e ele divide a sua riqueza com ele, e agora nenhum dos dois mais é pobre. Por quê? Porque agora ele entendeu a missão, que uma vez que nós temos os recursos, nós temos que abençoar aquele que precisa. E como bem diz as Escrituras, o pobre sempre teremos entre nós, para que nós possamos ser tselem tselemá, a imagem e semelhança de Akadosh Baruch Hu. Se nós não tivermos a oportunidade, se o Eterno não nos dar a oportunidade de representá-lo na criação, como foi lá no Tzimtzum, nós não vamos conseguir alcançar a imagem e semelhança de Hashem. Que nós possamos entender isso, e desde já muito obrigado pela atenção de todos vocês, que esse Shabbat continue um Shabbat maravilhoso, e desde já Shavua Tov a todos, Baruch Hashem. E lembrando que aqui embaixo vão aparecer algumas informações, caso você queira aproveitar, fazer uma tzedakah, tomando posse aí dessa última mensagem, que você possa fazer um Pix e ser abençoado através das suas atitudes, através do seu ato de justiça. Baruch Hashem.